aqui alguns entendimentos para nós. Eu queria falar alguns erros e alguns conselhos que nós temos errado como pais. Nesses 5 domingos que nós escolhemos falarmos sobre famílias, tem sido muito importante. Irmãos, reuniões como essas mudam a nossa vida. Cultos como esse, reuniões celulares, eles mudam a nossa vida, nossa concepção, nosso entendimento. Porque nem sempre, irmãos, nós estamos certos. Nem sempre nós pensamos que estamos corretos. E que a nossa verdade é a única verdade. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, e aí a gente pega a palavra e a gente descobre uma coisa: a única verdade é a palavra. E eu preciso entender o que a Bíblia fala a respeito dessa situação. Esse negócio de criar filhos é algo muito sério, irmãos. Há um investimento muito grande mundial hoje em crianças. Há um investimento dos governos em crianças. Porque a geração está muito corrompida. A geração foi corrompida. E antigamente, quando a geração foi corrompida, a única forma que Deus encontrou de começar e de zerar e começar tudo novamente com um bom caráter foi matar tudo e todos. Selecionar uma família que amava Deus e que era de caráter na presença de Deus. Pegar essa família, colocar dentro de uma arca com um casal de cada animal para poder reabitar novamente o mundo. E no final disso, vocês lembram da história que quando a arca ela para naquele monte, Deus faz uma aliança. E ele diz: nunca mais eu vou acabar a terra com água. Há um investimento agora, porque a geração foi corrompida, irmãos. A nossa geração está corrompida. Seriamente, com os nossos filhos, irmãos, estão correndo risco todos os dias. Nós não sabemos mais o que os nossos filhos estão vendo na escola. A geração está seriamente, irmãos, em risco de ser corrompida, porque o que é verdade estão ensinando que não é mais verdade. O homem nasceu para se casar com a mulher nasceu para se casar com o homem. Mas nós estamos engolindo todos os dias, irmãos, em jornais e televisões. Juízes, irmãos, pessoas estudadas, homologando, determinando casamentos gays. Nossos filhos estão crescendo vendo essas coisas. Daqui a pouco o seu filho vai dizer para você que beijou outro menino na boca. E isso vai ser tão normal. Tão normal. Sabe, amados, a geração está corrompida, está sendo corrompida. E aonde é que os nossos filhos vão entender o que é verdade e o que não é? Aonde é que eles vão conseguir achar discernimento para aquilo que eles estão vendo, que estão sendo ensinado, falado em apostilas, onde está sendo falado no Facebook, onde está sendo ensinado em YouTubes da vida? Irmãos, como os nossos filhos se livrarão desse risco constante todos os dias? Eu digo para você, quando eles chegarem em casa e encontrar na casa deles pais que amam, obedecem à palavra de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque até então, quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Diz para quem está ao seu lado: é na nossa casa. Diga: a nossa casa é uma escola. Quantos podem dizer isso? A minha casa tem que ser uma escola. Amados, sim ou não, amados? Por isso eu determinei falar aqui hoje, irmãos, sobre alguns erros e trazer alguns conselhos. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. Eu acho que o pior erro que tem dentro das nossas casas
É uma coisa chamada quando nós desautorizamos o pai ou a mãe. Nunca aconteceu isso com você, né? Nunca aconteceu? Quem é filho aqui já viu o pai dizer não e a mãe dizer sim? Levanta a mão. Não precisa. Não é agora. Eu quero aquela bolachinha com leite agora. Aí a mãe diz, não, agora não. Está quase na hora do almoço. Você não vai conseguir almoçar, menino. Aí o filho, a grande tendência dos filhos é jogar com os pais. E eles correm para o pai, ele corre para o pai e fala, pai, eu estou com fome. Pô, filho, vai lá e come aquela bolacha na geladeira. É assim ou não é? É, tem irmã que já... É assim ou não é, amados? Hã? Sabe, queridos? Aí, mas por que você deixou ele comer? Por que não? Só hoje, amor. Não é assim que a gente fala? Só hoje, tem essa bolacha aí, tá não sei quantos dias aí. Deixa esse menino comer essa bolacha, só hoje. A mãe tinha dito não. Escute isso, amados. É um erro fatal. Isso traz uma confusão na cabeça dos nossos filhos. Quando o pai diz sim, a mãe diz não. Por isso que a Bíblia diz que é preciso ter acordo, e onde não tem acordo, não tem presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que para dois andar juntos tem que haver acordo, se não houver acordo, não tem como ter presença. Quem está me entendendo, amados? Se nós queremos entender isso, querido, nós temos que entender a cabeça do filho. O que vai acontecer com ele? Ele vai entender, irmãos, que o limite foi imposto por um dos pais. É verdade, o não. É verdadeiro esse não. Sabe, há uma ideia de dificultar, há uma ideia de colocar regra. Ele fica pensando que minha mãe dificulta. Ou sabe, minha mãe, sabe... Mas o papai não. O papai quebra regras. Ao invés de você perguntar, o que a sua mãe disse? A mãe disse não. Então é não. Estamos criando filhos de maneira em que eles estão jogando. E quando nós, irmãos, desautorizamos o pai ou a mãe na frente da criança, ele entenderá que o limite imposto por um dos pais não é verdadeiro. O não da minha mãe não é verdadeiro. Então não adianta, toda vez que a minha mãe falar não, eu nem vou acreditar, porque o não da minha mãe não é verdadeiro, porque verdadeiro é o sim do meu pai. Para pensar na cabeça dos filhos. Quem tem netos aqui, né? O que teu pai falou? Não. Geralmente os avós, não tem, muita gente diz assim, os avós estragam, né? Não tem esse ditado que os avós... Não sei por que as pessoas falam isso, né, gente? Que os avós estragam, né? Mas geralmente porque está na casa do pai e da mãe, tem limites, tem hora. Vai para a casa da avó, a corda está solta. Vovó faz tudo, né? Deixa tomar banho de mangueira, a vovó deixa comer porcaria, a vovó deixa dormir a hora que quer, deixa pular no sofá com sapato. Quando tá a casa da avó, pode tudo, não é mesmo, gente? Às vezes é assim. Nós não entendemos e isso traz uma confusão na cabeça dos filhos. É normal, irmãos, que o casal, é normal, não concorde com tudo. É normal, irmãos, nós não concordarmos com tudo. O casal não se concordar, não entrar em concordância. Mas que essa conversa de não haver uma concordância seja feita num quarto fechado. Que o seu filho não veja vocês não concordarem. Em vez de você desautorizar, chama lá a tua esposa, fala, amor, por que ele não pode comer essa bolacha? Amor, ele não pode comer essa bolacha, senão ele não almoça, ele não está almoçando. Ah, tá. Entendeu, irmãos? E não gritar, por que não pode, amor? O que está acontecendo aí? Pagar de gaúcho, de machão, né? Né, Joãozinho? Pagar de português, né, Joãozinho? Quem está me entendendo, amados? Eu sei que isso não acontece na sua casa nunca, não é mesmo? Não acontece lá, né? Agora escute, amados. É um erro.
É um erro nós pensarmos assim. Se você tem que acertar alguma coisa com a tua esposa, se vocês têm que concordar acerca de alguma coisa, irmãos, entrem em acordo das regras da casa. Qual é a regra dessa casa? Qual é a hora para acordar? Qual é a hora para guri dormir? Qual é a hora de comer? Qual é a hora de lanchar? Qual é a hora de comer porcaria? Bobajada? Isso para quem tem que ter regra. Irmãos, uma casa desregrada, a Bíblia diz que ela não vai longe. Uma casa tem que haver regras. E as regras são para serem seguidas. Diga amém. Você quer ver outro erro? Você já ouviu aquele ditado que diz assim, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não acontece lá, né? Não é mesmo? Eu queria dizer para vocês que os pais são a maior referência que um filho tem na face da terra. As referências de um filho não é a professora da escola. A referência do filho não pode ser a avó, o vô. A referência do filho tem que ser papai e mamãe. Eu vou criar os meus filhos igual papai me criou. Eu vou criar minha filha igual mamãe me criou. Mas quando nós fazemos isso, amados, sabe, irmãos, e eu estava lembrando disso escrevendo, as brincadeiras de imitação, começa desde bebê, não é mesmo? Eles vão fazendo o que a gente faz desde criancinha. O jeito que a gente assobia, o jeito que a gente canta, o jeito que nós somos, a forma que nós somos, o que nós falamos, fazem as mesmas caras. Nossa, até isso você é parecido com a sua mãe. Nossa, até o jeito de você falar com as mãos é parecido com o seu pai. Quem já ouviu isso? Esse, né? Quem sabe, não é mesmo? Não, você é muito parecido com a sua mãe. E conforme eles vão crescendo, sabe, irmãos, passam a questionar. Vão passando quando eles não podem ser igual a eles. Sabe, irmãos, o exemplo é muito mais forte. Um exemplo muito mais forte para a criança são as palavras. Falarmos a verdade para ela. Do que os nossos hábitos. Quem está me entendendo, irmãos? Quando nós falamos é uma coisa, mas quando nós fazemos é outra. Quando você diz, menino, você tem que orar. Sabe o que vem na cabeça dele? Mas eu não vejo você orar. Quando você diz, meu filho, você tem que ir para a célula. A primeira coisa que vem no coração dele, mas você não vai na sua célula. Meu filho, você tem que ler Bíblia. Meu filho, você tem que estudar. Meu filho, quem está me entendendo, amados? Manda fazer, mas não faz. Diga, eu sou referência para os meus filhos. Diga com força, diga, eu sou essa referência. Eu falava isso na casa de recuperação, durante anos eu ministrei em casa de recuperação, e eu dizia para eles, hoje a referência de vocês é aquele viciado da esquina, hoje a referência de vocês, sabe, é aquele cara que te ensinou como entrar numa casa, como abrir uma porta, como pular uma janela, como abrir um carro em segundos. Mas essa referência é uma mentira. Irmãos, a referência para os nossos filhos tem que ser a nossa vida. A referência para os nossos filhos tem que ser papai, tem que ser mamãe. E não falarmos para fazermos, mas fazermos para que eles possam fazer. Você faz e os seus filhos fazem. Amém, amados? Quantos entendem isso, queridos? Você quer ver um outro erro, irmãos? Quando nós cedemos à teimosia. Alguns chamam de birra. Quando nós cedemos à teimosia. E estou falando não é só para criança, não. Estou falando para filhos que moram dentro da sua casa. Não importa a idade. Está dentro da sua casa, você tem as suas regras. Está dentro da sua casa, tem que respeitar as suas regras. O maior erro, irmãos, da teimosia. E a verdade é que há momentos, irmãos, que a criança, que o menino vai espernear. É um erro, sabe, irmãos?
Mas a criança teimou porque eu quero, porque o meu marido dirige, perdão, porque o meu amigo dirige, a minha amiga dirige, porque o meu amigo já tem até moto, ele tem 16 anos, mas ele já tem moto, sabe, irmãos? Diga assim, limites. Diga forte, limites. Eu quero, irmãos, incentivar você a colocar limites na sua casa a partir de hoje. Irmãos, aproveita palavras como essa e diz assim: filho, aqui em casa as coisas estão mudando. O pastor está ensinando e nós vamos começar a praticar o que a Bíblia diz. Limites, precisamos aprender, irmãos, com os limites. As crianças vivem nos desafiando, os filhos vivem nos desafiando. Pai, deixa eu pegar o carro para lavar, porque eu era assim. Só uma voltinha na quadra, eu vou lavar o carro para dar uma voltinha na quadra. É nesse momento, são esses segundos de bobeira que o diabo precisa, quando nós quebramos os limites, quando nós quebramos as regras, que o diabo vem e destrói. A Bíblia diz que o diabo tem 3 condições. Sabe, ele quer fazer 3 coisas na nossa vida: matar, roubar e destruir. São 3 tipos de coisas que eles vão tentar fazer na sua vida. Por isso que a Bíblia nos manda vigiar, ficar esperto. Diz para o seu filho que está perto de você: fique esperto, meu filho. Se ele está longe, grita o nome dele: ô filhão, fique esperto aí, meu filho. Você quer ver uma coisa que irrita os filhos? Outro erro: meu filho, você não pode fazer isso. Mas por quê? Cala a boca, não interessa por quê. Eu que mando. Isso é um erro. Todo porquê tem que ter uma explicação. Quem está me entendendo, irmãos? Todo porquê tem que ter uma explicação. Quando você faz isso, sabe, as regras elas são mais fáceis, irmãos, de serem seguidas quando elas são compreendidas. Quando compreendemos as regras, é mais fácil de nós seguirmos elas. E quando você diz: ó, você vai fazer e pronto. Mas por que eu tenho que chegar cedo? Meu filho, você tem que chegar cedo porque você é de menor. Você tem que chegar cedo porque essa é a regra da minha casa. Você tem que chegar mais cedo porque eu gosto, eu fico em paz. Sabe, quando você chega cedo, tem que ter um porquê. Nós temos que ter porquê para os filhos. Quem está me entendendo, amados? Amém? Sermos sinceros, verdadeiros com eles. Sabe? Simplesmente não pode, não vai. Vai deixar uma criança braba, desmotivada. Tudo, meu pai, não pode, mas não explica. E a criança vai achar que você tem sabe, o filho vai achar que você tem um problema. E é claro, irmãos, que tem algumas explicações, sabe, complexas de explicar. Filho, nesse momento, você nem vai entender se eu tentar te explicar. Mas mais na frente, quando você amadurecer, eu vou tentar te explicar. Mas por enquanto, você obedece a essa regra. Quem está me entendendo, irmãos? Tem a história do menino, que o pai entrava no quarto dele e falava assim: não tranca a porta do seu quarto. E o pai chegava lá, a porta estava trancada. Falou uma segunda vez: não tranca a porta do seu quarto. E ele chegou lá, a porta. Na terceira vez, esperou o filho ir para a escola. Quando o filho chegou, não tinha porta no quarto. Simplesmente não tinha porta. E o filho quis ficar bravo e veio perguntar: mas por que você tirou a porta do meu quarto? Explica. E o pai falou: explico. Porque ter porta no seu quarto é um privilégio que eu estou dando para você. E quando você quebra as regras que eu coloquei dentro da minha casa, então é preciso que o seu privilégio seja tirado. Ter porta é um privilégio, mas você tem que obedecer e deixar a porta aberta. Quem está entendendo, amados? Tem que ter um porquê. Tem que ter uma explicação. Os nossos filhos precisam de explicação. É um erro. Amém, amados? Quando você diz assim para a criança: não põe dentro da tomada que vai tomar um choque. Ele nunca vai entender o que é choque. Explica aí para mim, o que é choque, irmão? É um trem que faz a gente, né? Não vai conseguir explicar. É difícil. Mas se você chegar perto dele e falar assim: filho, não põe o dedo na tomada. Papai te ama tanto que se você botar o dedo na tomada, vai te dar uma dor muito grande no seu corpo. Papai te ama tanto que não quer ver você sofrer. Vem cá, me dá um abraço. Não põe o dedo aí, que vai ter muita dor no seu corpo. Explicou ou não explicou? Irmãos, todo porquê tem que ter um porquê e uma explicação. E às vezes, porque somos cristãos,
Nós achamos que temos que criar os filhos à base da lei, sabe, da vara e do cajado. Salmo 23. Vara para bater e o cajado para trazer para perto. Bate e traz, bate e traz. Não é assim também não. Quem está me entendendo, amados? Domingo passado eu falei para os filhos, hoje eu quero falar para os pais. Trazer um entendimento para nós aqui. Você quer ver outro erro? Coloquei alguns aqui. Eu já vou encerrar os erros, fica tranquilo. De vocês dois aí, do pai e da mãe, e os filhos que estão aqui, respondam. Quem é que faz as ameaças e não cumpre? Eu vou te bater, menino. Se você tirar essa cadeira do lugar, você vai apanhar, meu filho. É o menino. E tira outra. Você vai apanhar. E tira outra. Menino, você vai... Quem está entendendo, amados? Quem que faz ameaças assim em casa e não cumpre? Estava estudando um pouquinho da psicologia sobre isso. O que a psicologia fala sobre isso? Ele diz assim que é comum os pais ameaçarem as crianças com punição, que eu vou tirar algo bom de você caso a criança seja desobediente, ou presentear ela, né, ao concluir algo bom. Agora escute, o que a psicologia fala? Que isso é condicionar o comportamento, sem mostrar importância. Isso é complicado, amados. Além disso, ameaçar sem cumprir, para mim, isso é pior. Se você falou que vai dar o castigo, agora dá. Se você falou que vai pegar a vara, então pega. Se você falou que vai tomar o videogame por 30 dias e guardar tudo, toma. Você falou que vai botar no fogo, bota. Pensa bem o que você vai falar para os seus filhos. Porque não pode ser um jogo de mentiras. Não pode ser um jogo de chantagens. Meu filho, se você passar esse ano na escola, quem já recebeu essa, né? Vai ganhar bicicleta nova no final do ano. Como eu via isso do meu pai. Sabe, irmãos, os filhos não têm que fazer porque nós, irmãos, ameaçamos, ou nós, irmãos, falamos que vamos dar. Eles têm que fazer porque papai e mamãe estão pedindo, exigindo. Papai e mamãe é autoridade dentro de casa. Posso ouvir amém, amados? Amém, amados? Pastor, o senhor não sabe o filho que eu tenho em casa. Porque a culpa é sua. Se está assim é porque você não usa de autoridade. Mas você pode mudar isso a partir de hoje na sua casa. Quem mora debaixo do seu teto respeita as suas regras, os seus posicionamentos. Quantos concordam comigo, amados? Não está bom, casa, compra uma casa, né? Faz bastante filho. E eu falava domingo, você só vai entender os pais quando você for pai. Aí você vai entender as preocupações que o pai tem. Quem está me entendendo, queridos? O que eu estou falando aqui, irmãos, são conceitos psicológicos. Não estou falando com bases bíblicas, não. Vou falar um último aqui para encerrar. Eu acho que o pior de todos é esse. Eu fiquei pensando e analisando. Falar os defeitos dos outros na frente dos filhos. Falar mal dos outros na frente dos filhos. Às vezes até do pai e da mãe. Nossa, mas esse teu pai é mentiroso. Deus o livre. Oh, mas essa tua mãe é chata, hein? Quem que suporta uma mulher dessa? Oh, Jesus podia levar. Quem está me entendendo, amados? Acho que isso é a pior coisa que tem. É nós falarmos mal das pessoas da frente do filho. Seja o pai separado, sejam os pais dentro, mas os conflitos dentro de casa, irmãos, deve ter regra clara.
discussões, falar das pessoas, tem que ser só vocês dois. Seus filhos não precisam saber o que você pensa. Olhe para mim, irmãos. Filhos não são muro de lamentações. Lá em Israel tem um lugar chamado Muro das Lamentações, que você escreve as suas reclamações de quem você não gosta, o que está te fazendo mal, aquele calo, aquele esporão que dói, sei lá. E você põe no bilhete, você chega lá no Muro das Lamentações, e você pega e coloca ela numa frestinha daquela, e você fica lá, ó, no Muro das Lamentações. Eu não gosto disso, o Senhor me ajuda. Por horas eles ficam lá no Muro das Lamentações. Filhos não são muro de lamentações. Nós temos que parar com isso. Se temos que reclamar do pastor, da igreja, da célula, da lentidão de líder da célula, irmãos, sentem vocês dois, conversem, mas não transmita isso para o seu filho. Não faça isso. Não faça do seu filho um muro de lamentações. Isso é uma tortura, amados. E muitas vezes, irmãos, nós dividimos questionamento como esse com os nossos filhos. Mas eu quero trazer um alerta aqui para encerrar e dizer para você que quando você faz isso, em vez dos seus filhos se sentir protegido, ele se sente inseguro, porque você fala mal de todo mundo. Para o seu filho, você fala muito, entendeu? Quem está entendendo, amados? Então, em cima disso, eu quero te dar alguns conselhos para mim encerrar. Eu quero te dar um conselho, amado. Segura aí. Segura uns conselhos agora. Eu falei de erros, mas eu quero te dar conselhos. Como seu pastor. Primeiro, se todos os conselhos que eu te dar agora, você quer que funcione na sua vida, cuide desse primeiro que eu vou te falar. Cuide da sua própria comunhão com Deus. Cuide da sua comunhão com Deus. Que os seus filhos saibam que você é homem de Deus, mulher de Deus. Que você é homem de oração, que você não tem preguiça. Que você é mulher de oração. Filhos são grandes espectadores dos pais. Irmãos, olhe isso que eu vou te falar. Os filhos são os maiores, eles crescem olhando para nós. E é por isso que são afeiçoados, são parecidos conosco. Falam com o mesmo sotaque que nós falamos. Até hoje as pessoas tiram sarro da Isabela porque ela fala papai e mamãe para nós. Mas é que a vida inteira a gente falou assim, vai com a mamãe, vem com o papai. Nunca falou vai com a mãe, vem com o pai. Os filhos são grandes espectadores que estão olhando para nós. Você pode dizer o que quiser, mas no final, irmãos, é o que vocês fazem que conta. É o que vocês são é que conta. É os níveis que vocês andam em Deus é que conta. Se vocês querem que coisas funcionem na vida de vocês, eu estava lendo no texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, tremendo isso aqui. Timóteo foi um discípulo amado de Paulo, irmãos. Um discípulo importante, irmãos. Era alguém que, falava e divulgava o evangelho com muita sabedoria. Timóteo, irmãos, leia o livro de Timóteo depois, você vai ver que graça. A fé de Timóteo era fruto, ouça isso, dele ter se tornado espectador da sua avó e da sua mãe. Olhe para mim aqui, amados. Paulo fala bem de Timóteo. E quando você chega nesse, você fala, meu Deus, está aqui, ó. Uma família que cuidou da comunhão com Deus. Porque entendeu que se uma geração está em risco, se a nossa geração está comprometida, os nossos filhos estão olhando para nós. Se nós choramos, se nós adoramos, se a gente levanta a mão, ou se a gente aqui é uma estátua de sal. Os nossos filhos estão olhando para nós, irmãos. E o que nós fazemos, eles fazem. Se a gente grita no trânsito, se a gente bate, se a gente corre. Eu
quero ler o texto com você de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, assim, ó, pela recordação, não precisa abrir, eu vou ler rápido. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também ela está em ti. Sabe o que ele diz? Você é o que a sua avó era. Você é o que o seu pai era. E é por isso que você é homem de Deus. Porque a sua avó era de Deus. A sua mãe era de Deus. Você foi um bom espectador na sua casa. Os nossos filhos estão olhando para nós, irmãos. Eles estão olhando o nosso posicionamento, amados, de santidade. O nosso posicionamento como nós somos, a presença de Deus. O que fazemos com a presença de Deus ou o que não fazemos. Não adianta queremos empurrar a goela abaixo o evangelho, na goela dos nossos filhos. Sabe, irmãos, embrulhar e querer que eles engulam. Eles precisam receber isso de casa. Tem um ditado que diz que a educação vem de casa, mas a fé também vem de casa. Nossos filhos só vão aprender a orar antes do almoço se você ora. Só vão aprender a ter respeito à presença de Deus se você tiver. Quem está me entendendo, amados? Nenhum desses conselhos que eu vou falar para você aqui, irmãos, vai ter êxito na sua vida, na vida dos seus filhos, se eles não verem você praticando o que eu estou dizendo. Vamos parar de hipocrisia dentro das nossas casas. Vamos parar de hipocrisia, porque basta, irmãos, a hipocrisia na televisão, basta a hipocrisia nas escolas, irmãos, e agora até dentro de casa. Até dentro de casa a gente é hipócrita, quer que o filho seja santo, quer que o filho vá para a célula, quer que o filho tenha compromisso, mas a gente, irmãos, é tudo errado. Somos permissivos, negociamos as palavras, como eu disse no começo aqui. Quem está me entendendo, irmãos? Você quer um conselho? Anote aí. Não tenha medo de disciplinar o seu filho. Pastor, meu filho tem 23 anos, chega a vara. Senta aqui, tira a camisa, pega uma vara. Para esse tem que ser uma vara mais grossa. Uns 3 dedos assim, ó. Porque senão não dá, né, irmão? Uma varinha para um cavalão de 23 anos. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara, aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Tem gente que fala com honra, nunca bati no meu filho. E você acha que está certo isso? Claro que nós não vamos bater por nada, né, irmãos? Não vamos espancar. Mas tem uma coisa que as crianças saem da teimosia. A psicologia ensina assim, que o menino ele começa a teimar, é teimoso. E quando você fala uma vez ele teima, você fala 2 ele teima. Na terceira vez não é mais teimosia, é estutícia. É rebeldia. Precisa de vara. Precisa de vara. Quem está entendendo, amados? Vocês estão tão sérios. Vocês deviam pagar para dar essa aula para vocês. No final faz uma oferta e me abençoa. Porque eu estou autorizando vocês a mudar as regras na casa de vocês. Que talvez eu estou pregando para a gente aqui que as regras estavam tudo bagunçadas. Criando filho de tudo que é jeito. Bem estilo Hollywood. Uau! Né? Você quer um outro conselho? Ensine a liberdade, mas ensina com responsabilidade. Tem menino aí que quer ter liberdade. Esse começou a sair bigodinho, já está se achando. Não é mesmo? Já está se achando. Que é o bambambam que sabe tudo.
Nós precisamos ensinar a liberdade. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 29:15. Agora eu estou usando o texto bíblico. Diz assim: a criança entregue a si mesma vai envergonhar sua mãe. Ou seja, é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Provérbios diz isso. O menino que não é ensinado faz a mãe passar vergonha. Já viu o menino? A mãe fala não, ele chega e pá! Quem já viu criança bater na cara da mãe aqui? Armar morto. Não é bonito a gente ver isso? O que você pensa? Quando você vê isso, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Nossa mãe é uma coitada. Esse pai é um coitado. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Nossos filhos precisam aprender. Sabe? E muitas vezes nós não corrigimos elas. E não damos uma liberdade assistida. Porque temos medo. Essa é a verdade, irmãos. De parecermos antiquados, quadrados, não é mesmo? Papai, isso é muito quadrado. Vou continuar quadrado. E vou descer quadrado. Vou morrer quadrado. Porque eu prefiro ser quadrado. Enquadrado na palavra do que redondo, irmãos. Ir para o inferno. E levar toda a minha família para o inferno. Uma liberdade tem que ser assistida. Você pode ir, meu filho, mas tal hora você tem que estar aqui. É a regra. São posicionamentos que a Bíblia nos manda, irmãos, fazer. Às vezes temos medo de ser carrasco. Aí a gente fala assim, ó. Quem nunca falou isso? Meu filho, vou abrir a gaiola para voar alto, porque meu pai me segurou no ferro. Quando eu tiver filho não vai ser assim. Não é assim às vezes? Queremos dar tanta liberdade. Tanta liberdade. Seu filho tem que ter liberdade. Dentro de uma regra. Quem está me entendendo, amados? Amém, queridos? Quarto. Estou encerrando. Vou te dar outro conselho. Aproveite todas as oportunidades de ensinar o seu filho sobre o amor de Deus. Todas as oportunidades. Ganhou um tênis novo. Ganhou um sapato novo. Passou de ano. Tirou a primeira carteira. Quando Deus nos dá saúde para dar um carro novo. Quando Deus nos dá saúde para dar uma comida boa, para comer fora, almoçar, jantar, comer uma pizza. Irmão, nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Dizemos para Deus. Isso que você está vendo aqui é o amor de Deus. Lá em casa a gente ora no almoço. E é difícil. Se pede para mim orar, é difícil. Eu falo, Deus, eu sei que aqui, Senhor, foi o Senhor que colocou essa comida. Obrigado, Deus. Porque todos os dias o Senhor põe comida aqui na nossa mesa. E eu vou falar para vocês, eu não oro com hipocrisia ou religiosidade. Eu oro realmente com o coração grato, irmãos. Porque eu sei que Deus, a comida está ali, porque Deus nos ama. Nós ali em casa sabemos disso. Por isso levamos a sério a oração no almoço. Aproveite as oportunidades. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás em teus filhos, e delas farás sentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Irmãos, eu quero te dizer que quando você fala do amor de Deus, irmãos, você vai restringir o seu filho ao pecado. Você vai cobrir ele contra o pecado quando você fala do amor de Deus. O amor de Deus não pode estar, irmãos, contido só em cultos, reuniões de célula. O amor de Deus tem que ser ensinado dentro da nossa casa. Pai e mãe tem que falar do amor de Deus. Amém, amados? A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 28. Fala do valor da obediência. O seu filho tem que saber do valor da obediência. Lembra do exemplo da porta que eu disse? Eu mandei deixar a porta aberta, não deixou. Ter porta é um privilégio. Eu falei para você, chega a tal hora. Não chegou, não anda mais no meu carro. Não lavou, não anda mais no meu carro. Não abasteceu, não anda mais no meu carro. Temos que ter regra na vida, irmãos. Uma vida desregrada é problema. É problema. Quem está me entendendo, amados?
Escute isso. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando cumprides os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Os filhos e irmãos que não conseguem obedecer aos seus pais, a quem vê, nunca vão obedecer a Deus que não vê. Se o teu filho, abra os seus ouvidos agora assim, ó, mas abre bem grande. Se o teu filho não obedece você que está te vendo, ele nunca vai obedecer a Deus que ele não vê. A obediência tem que ser uma regra. A obediência tem que ser colocada, tem que ser focada. Porque a Bíblia diz que sem obediência nós vamos para o inferno. É isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia manda fazer escolhas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, a Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Queridos, a vida é feita de escolhas. Se o teu filho escolheu desobedecer, você vai ter que trazer ele para a regra. E não você fazer assim: ah, meu filho não obedece, não deixa. Eu já vi muitos pais fazerem isso e depois sofrerem nas casas de recuperações ou em necrotérios para fazer reconhecimento do seu filho que a vida levou mesmo, por falta de regra e de obediência. E eu quero falar para você: seja um treinador do seu filho. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim, ó: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, nada nessa vida pode ter peso maior. Os filhos que estão aqui, e pais, ouça, nada nessa vida pode ter peso maior do que a palavra do pai e da mãe. A palavra do pai e da mãe tem que ter peso. Eu não vou porque a mamãe disse não. Eu vou porque o papai disse vai. A nossa palavra tem que ter peso. Irmãos, o mundo está ensinando tudo isso que eu estou falando para vocês. Há um contraste aí fora. Há um contraste aí fora. Se você sair 3 horas da manhã para alguns bairros aí, algumas baladas, as meninas de 13, 12 anos, sabe, estão postando em Facebook como é namorar, beijar na boca, abraçar, transar, ter relação sexual aos 12 anos de idade, dançando funk em cima dos carros só de calcinha, meninos se drogando, prostituindo. Irmão, será que eu estou falando alguma mentira aqui, amados? E aonde os pais dessas crianças erraram? Aonde? Diga: na regra. Diga forte: na regra. A Bíblia é cheia de regra. A Bíblia é cheia de juízos. E nós, na nossa casa, precisamos entender, irmãos, que Deus foi quem fez as regras da obediência, as regras de amar, as regras da prática. E isso tudo vai gerar no seu filho uma coisa chamada temor a Deus. Provérbios 6:10 diz assim, ó: o temor do Senhor é o começo, é o princípio da sabedoria. Você quer ter um filho sábio? Quer ter um filho sábio? Ensina para ele a temer a Deus. Temam a Deus. Temam ao Senhor. Eu escrevi uma coisa aqui, irmãos, que esse segredo para os seus filhos, que esse é o segredo para os seus filhos crescerem, tendo uma intimidade com Deus, e não tendo Deus distante, lá do céu. Deus está lá no céu, mas não, eles tendo uma intimidade. Deus está aqui comigo, aonde eu vou Ele vai comigo. Amém, amados? Quantos entenderam isso? Sabe, queridos, eu quero resumir dizendo que, lembra disso, amados, você só vai poder transferir para os seus filhos aquilo que você possui. Aquilo que você não tem. Estou dando um exemplo aqui, ó. Não adianta você querer tirar algo que você não tem e dar para os seus filhos. Exigir que eles sejam algo que você não é.
eles falem algo que você não fala. Mas você só vai dar para os seus filhos aquilo que você tem. Se você não tem, você está mentindo para os seus filhos. E se você não tem, a Bíblia diz que tem que buscar para ter. Busque de Deus sabedoria, fé, amor. Livros, estude, leia sobre comportamento de adolescente, pré-adolescentes. A vontade de Deus é que a família viva em paz, que a família viva bem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se nós soubéssemos de tudo isso lá atrás, tenho certeza que muitos de vocês aqui ficaram pensando em erros. Nós tínhamos errado mesmo. Mas eu quero falar para você, o que passou, passou. A hora é agora de começar a fazer o que Deus está pedindo para a gente fazer. Agora vem os netos. Alguns aqui ainda têm filhos, mas daqui a pouco vem os netos. Lembra de Timóteo? Aprendeu com a vovó, que aprendeu com a mãe. É uma geração que vai ficar, irmãos. As pessoas estão investindo nas crianças porque eles querem uma geração diferente. E a igreja precisa investir nas crianças, nos filhos, no aprendizado. Amém, amados? Amém, amados? Quando você recebe essa palavra, mesmo sendo dura, irmãos, eu sei que cobrou você demais e que bateu muito, mas quando você recebe essa palavra, irmãos, em nome de Jesus, muda o que você tem que mudar, amado. Muda lá, aproveita o que Deus está falando com você. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.